Ele diz que a própria democracia dos Estados Unidos está em jogo, que a América está em um ponto de inflexão e que a decisão é em seguir adiante ou retroceder, voltar atrás. E ele fala que o mais importante para ele é dizer a verdade. E aí ele vai encaminhando para falar que apoia Kamala Harris, dizendo que o momento de dar espaço às novas gerações chegou, é agora. E que é isso que ele está fazendo, então, ao não ser novamente candidato aos Estados Unidos. My fellow Americans, I'm speaking to you tonight from behind the Resolute desk in the Oval Office. In this sacred space, I'm surrounded by portraits of extraordinary American presidents. Thomas Jefferson wrote the immortal words that guide this nation. George Washington, who showed us presidents are not kings. Abraham Lincoln, who implored us to reject malice. Franklin Roosevelt, who inspired us to reject fear. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think is more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union, it's not about me. It's about you, your families, your futures. It's about we, the people. We can never forget that. And I never have. I've made it clear that I believe America is at an inflection point. One of those rare moments in history when the decisions we make now will determine our fate of our nation and the world for decades to come. America's going to have to choose between moving forward or backward, between hope and hate, between unity and division. We have to decide, do we still believe in honesty, decency, respect, freedom, justice, and democracy? In this moment, we can see those we disagree with not as enemies, but as fellow Americans. Can we do that? Does character in public life still matter? I believe I know the answer to these questions because I know you, the American people. And I know this, we are a great nation because we are good people. When you elected me to this office, I promised to always level with you, to tell you the truth. And the truth, the sacred cause of this country is larger than any one of us. And those of us who cherish that cause, cherish it so much, a cause of American democracy itself, must unite to protect it. I also kept my commitment to have an administration that looks like America and be a president for all Americans. That's what I've done. In just a few months, the American people will choose the course of America's future. I made my choice. I've made my views known. I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. When you make that choice, remember the words of Benjamin Franklin hanging on my wall here in the Oval Office. When Ben Franklin was asked, as he emerged from the convention going on, whether the founders have given America a monarchy or republic, Franklin's response was, a republic, if you can keep it. A republic, if you can keep it. Whether we keep our republic is now in your hands. My fellow Americans, it's been the privilege of my life to serve this nation for over 50 years. Nowhere else on earth could a kid with a stutter from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, and Claymont, Delaware, one day sit behind the Resolute desk in the Oval Office as President of the United States. But here I am. That's what's so special about America. We're a nation of promise and possibilities, of dreamers and doers, of ordinary Americans doing extraordinary things. I've given my heart and my soul to our nation, like so many others. I've been blessed a million times in return with the love and support of the American people.
I hope you have some idea how grateful I am to all of you. The great thing about America is here, kings and dictators do not rule, the people do. History is in your hands. The power is in your hands. The idea of America lies in your hands. We just have to keep faith, keep the faith, and remember who we are. We're the United States of America, and there's simply nothing beyond our capacity when we do it together. So let's act together, preserve our democracy. God bless you all. May God protect our troops. Thank you. E ele diz, inclusive, que concorreu lá da outra vez com o Donald Trump porque viu que a América estava sob ameaça, e ele destaca isso várias vezes. Evandro, como é que você viu aí esse discurso do Joe Biden? Eu achei, para resumir, eu achei o discurso menos impactante do que eu esperava. Eu esperava um discurso bem, de um apelo muito mais emocional, muito mais estadista e tal, e achei que não, que foi uma passada em revista de grandes e pequenas conquistas e praticamente um percurso, um recorrido daquelas emoções básicas americanas de que há na balança, sobre a balança, algo muito maior do que apenas a eleição desta ou daquela pessoa. O que eu achei bacana no discurso, que me impressionou positivamente, até me deixou mais tranquilo, foi o tom um pouco conversacional, né? Ele não adotou aquela postura também de muito imperial, de alguém que está lendo um discurso, né, de muito peso. Então parecia um pouco, sim, uma conversa. Eu achei que o tom estava bem aplicado, mas as imagens que ele evocou, a retórica que ele usou, no meu modo de entender, poderia ter sido muito mais rica. Se tivesse, por exemplo, você comparar esse discurso com o discurso de despedida, por exemplo, do Obama ou do próprio Reagan, muitos anos atrás, é um discurso eivado de imagens emocionais que certamente induzem ao choro, né, das pessoas que estão em casa. Então, ficou muito dentro do previsto. Achei que o impacto foi até menor do ponto de vista retórico e da comunicação do que, do contrário, poderia ter sido. Agradeceu a Kamala Harris, claro, fez um pouco daquela reflexão sobre, poxa, o garoto pobre de Scranton, na Pensilvânia, como é que chega aqui, e aqui eu estou, isso é possível, esse sonho continua possível para todos nós, e deixou em aberto que, olha, daqui a pouco nós vamos ter que decidir se a gente segue adiante ou se anda para trás, né? Mas eu achei, confesso que eu achei a retórica um pouco pobre, se eu puder usar essa palavra. O Biden nunca foi um grande orador. Nunca foi um grande orador. Não esperava que fosse fazer um discurso assim, de empolgar as massas, né? Mas no conteúdo, eu acho que tinha as coisas essenciais. Primeira coisa, até que o próprio Evandro falou, ele acertou no tom, né? Ele fez um tom mais conciliador. Ele não falou para democratas, ele falou para os americanos, como presidente dos Estados Unidos. E o conteúdo da fala dele é um conteúdo que prega a convergência, a ideia dos Estados Unidos, né? E eu acho, por exemplo, pontos fortes, né, do discurso é que, por exemplo, a democracia está em jogo. Quer dizer, o momento ele é realmente um ponto de virada. Ele sublinhou a importância do momento histórico que se está vivendo, né? E a importância da sociedade americana, do povo americano, buscar a convergência. Eu acho que isso são os pontos, por exemplo, para mim, quanto público, me tocaram, né? Ficaram muito claros, né? Essa ideia, né? Convergência, a democracia está em risco e a importância a responsabilidade que os americanos têm em comparecer às urnas, né, para sufragar o seu candidato. Outra coisa que eu acho importante e que ele também deixou bem claro, que é a opção, né, sem fulanizar a questão, mas a opção que está colocada para o eleitorado americano é
É andar para frente, o futuro, ou andar para trás, né? Uma proposta reacionária, uma proposta assim retrógrada, né? Eu acho que isso também ficou claro. Quer dizer, evidentemente, todo mundo gosta, né, de ouvir discursos mais empolgantes e tal, mas dentro das circunstâncias, eu achei que foi um discurso satisfatório e principalmente convergente. Quer dizer, não jogar na divisão da sociedade americana, porque eu acho que o discurso do Trump ele joga na divisão da sociedade americana, né? Na polarização. E eu acho que nesse ponto ele foi muito acertado. Eu, de fato, Afonso, acho que também esperava mais. Não sei se a gente deveria esperar mais vindo do Biden. Assim, ele não está num momento bom, né? A gente sabe disso. Ele tem um histórico como político muito impressionante. De fato, ele é capaz de reverter as situações mais difíceis na vida dele. Ele fez isso, deu a volta por cima várias vezes, né? Com coisas horríveis, tragédias pessoais. Mas é isso que o Marcelo Madureira falou. Ele não é um cara bom de retórica, né? Ele não sabe falar bem, né? Nunca soube, né? Nunca teve a oratória de Barack Obama, né? Que a gente ficou tão, né, abismado durante anos ver aquela retórica, aquela fala tão impressionante do ex-presidente. E agora a Kamala Harris chegou também falando muito bem. Ela tem, né, essa capacidade de fala, porque ela foi procuradora durante muito tempo, sempre falou muito bem. E a expectativa é que agora tenha uma candidata a presidente com uma oratória melhor. Mas voltando ao discurso, realmente chama minha atenção também o fato de que ele tentou falar para todos os americanos. Né? Você vê, eu fiz algumas anotações aqui também, e ele teve essa coisa de tentar chamar o eleitor à responsabilidade. Você via isso, né? Que é uma coisa que os democratas precisam para vencer o Trump. Foi assim que o próprio Joe Biden venceu o Trump na última eleição, chamando mesmo os eleitores. Muitos eleitores que não votavam há 3 eleições, por exemplo, foram votar. Então ele estava chamando a responsabilidade de todos os eleitores e não deixou também de falar de algumas coisas importantes que ele fez como presidente, fazendo, né, e trazendo a Kamala para o lado dele, como, por exemplo, né, ter indicado a primeira mulher negra, né, à Suprema Corte, que, aliás, faço um parênteses aqui, Afonso, é muito triste que o Brasil, né, o presidente Lula não tenha levado em consideração a possibilidade de colocar uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal ou no STJ. Mas isso fica para outro momento. O importante o Joe Biden tentou fazer todas essas coisas, né, para chamar o eleitor para essa eleição que promete ser umas eleições mais acirradas das últimas décadas nos Estados Unidos. Eu tenho falado com algumas pessoas da Universidade de Berkeley, onde eu fiz o meu mestrado, e eles estão muito impressionados com a forma como o eleitor tem se envolvido nessa eleição, né? A partir do atentado, a coisa mudou de uma forma muito vertiginosa, as pessoas estão participando, e eu acho que tem um valor político o fato de Joe Biden chamar, né, esses eleitores, vão participar da eleição, vão participar, é um momento dramático, né, tentando mostrar que uma volta de Donald Trump, na opinião dele, pode gerar vamos dizer assim, uma cicatriz ainda maior, né, na democracia americana, mais do que foi no primeiro mandato, e eu acho que isso fica como, né, o mais importante desse discurso. Mas eu também esperava um discurso histórico mais empolgado por parte de Biden, mas ele, mais uma vez, aparecendo publicamente, assim como foi no debate, que foi uma tragédia, assim como foi na coletiva de imprensa que ele chamou para tentar explicar o debate, também foi mal. Hoje ele não teve o seu melhor momento. Ele está realmente diante de limitações que ele não tinha no passado, né? Apesar de nunca ter sido realmente um grande orador, ele não tinha essas limitações do passado, era um senador, sempre foi muito aguerrido, e que em vários momentos teve um papel protagônico, assim, muito né, papel-chave, mas é notório que realmente a performance dele vem, sobretudo de apresentação, né, pública, vem declinando. Agora, voltando só para fechar a minha avaliação de novo do discurso,
não é de se esperar realmente que o Biden faça um discurso empolgante, mas o texto foi pobre. No meu modelo, o texto poderia ter sido mais rico, porque aí você lê o texto é o que é, né? Quer dizer, a oportunidade que teve ele de fazer realmente um discurso histórico, que pelo menos ficasse registrado nos anais da história pelas palavras que disse, eu acho que foi perdida. Lembrando que ele é presidente dos Estados Unidos, ele não pode fazer um discurso de campanha, né, pura e tão somente. Até porque já deu aso, essa própria apresentação dele hoje já deu aso a que o Trump pressionasse as autoridades americanas para dar a ele direito de resposta. Não, ele está promovendo, vai promover a sua candidata, e ele agora quer também, estão deliberando sobre isso, se vão dar a ele tempo de resposta e tal.